A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato on demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim. Novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago. As reformas e a nova agenda política, com André César. Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre 1 e 3 horas nos formatos presencial e digital e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos, Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. Terça-feira muito esperada em Brasília, porque hoje retoma o julgamento de Jair Bolsonaro. Começa agora JBR News. Falamos na semana passada, Rodolfo Lago, sobre o assunto que movimenta a capital federal e o Brasil, porque, afinal de contas, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou sendo colocado em evidência novamente numa situação a qual ele, pessoalmente, não gostaria de estar, mas, enfim, são ossos do ofício, como se diz, e ele vai ter que enfrentar hoje, de fato, a decisão sobre a possível inelegibilidade, que é justamente a impossibilidade do ex-presidente voltar a se candidatar a qualquer cargo público nos próximos 8 anos. E nós falamos no fechamento da semana que essa decisão estava mais ou menos definida pelos ministros que compõem aquela casa, que é o Tribunal Superior Eleitoral, mas parece que você tem algumas novidades aí, Rodolfo. Vamos lá, vamos aqui imaginar aqui como é que provavelmente deve ser a continuação desse julgamento. O julgamento retoma hoje, às 19 horas, as sessões do o TSE faz normalmente 2 sessões por semana, uma terça-feira às 19 horas e uma na quinta-feira às 10 da manhã. Então hoje às 19 horas retoma-se o julgamento com o voto do ministro relator Benedito Gonçalves. Na semana passada ele fez um resumo ali, um relatório do processo, e hoje de fato vai dar o voto, e a expectativa é de um voto muito longo, Alexandre. O voto tem ao todo 400 páginas, ele já distribuiu o voto e por escrito aos demais ministros, enfim, para que os ministros já tomem pé ali da situação, de qual a decisão dele, justamente para tentar evitar que com isso algum ministro peça vista, ou seja, peça mais tempo para votar, para decidir, uma vez que já vai ter conhecimento do voto. Perfeito, mas a decisão dele a gente já conhece, já está mais ou menos anunciada. Sim, a decisão dele a gente já sabe mais ou menos qual é, enfim, ele já sinalizou por onde ele vai, mas é um voto longo justamente para conseguir justificar, esclarecer todos os detalhes desse processo, daquela reunião com os embaixadores, de outros momentos que ele acha que são importantes para reforçar os seus argumentos. E aí, então, o que se espera é que nessa primeira sessão, uma vez que ela já começa à noite, ela se esgote com esse primeiro voto, que vai ser longo. Para lembrar quem está do outro lado, basicamente são 2 linhas. Uma linha da defesa, que é justamente do presidente Jair Bolsonaro, e uma linha de ataque, vamos dizer assim, que é a acusação, que é justamente contrária ao ex-presidente. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a linha de defesa é que esse processo não pode continuar porque foi colocado nele documentos posteriores ao fato que deu início ao processo, que foi justamente a reunião dos embaixadores relativa à questão da urna eletrônica. Já a parte de acusação
defende que esses documentos sim podem ser colocados, porque na verdade o momento com os embaixadores nada mais foi do que uma preparação para todos os eventos que vieram após, inclusive culminando no 8 de janeiro. Portanto, essas duas linhas são as linhas de ataque e de defesa, ou de acusação, melhor dizendo, no termo jurídico, e de defesa. Porém, você também tem informações que o ex-presidente tem algumas cartas na manga, né? Para esse momento. O que acontece? Então, na verdade, o voto deve ir por aí. Ele, de fato, o ministro Benedito Gonçalves, de fato, incluiu esses documentos posteriores, principalmente a tal chamada minuta do golpe, né? Quer dizer, um documento ali que decretava um estado de defesa para fazer uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral e mudar o resultado da eleição. Ele incluiu isso, e aí a argumentação da defesa do Bolsonaro é que ele não poderia ter incluído, que foi uma prova posterior, e a argumentação ali do que deve prevalecer do ministro Benedito Gonçalves é de que esse documento robustece a tese de que aquela reunião fazia parte de uma estratégia que culminaria num golpe. Então, esse é o grande debate. Depois do ministro Benedito Gonçalves, o ministro que irá votar é o ministro Raul Araújo, e sobre esse ministro há uma dúvida sobre o posicionamento. Ele ali é o ministro em que há mais dúvidas sobre como ele vai se posicionar. Então essas dúvidas todas serão hoje o nosso foco de atenção aqui na Capital Federal, porque o julgamento começa às 19 horas, nós iremos acompanhar, e amanhã de manhã traremos todo esse resultado e mais, os bastidores dos dois lados. O que o governo pensa no caso de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o que o próprio Jair Bolsonaro e quem o apoia pensa se essa ação de fato chegar ao fim, que imagina-se que chegará com a inelegibilidade, pelo número. Agora, como bem o disse Rodolfo, pode haver um atraso. Vamos acompanhar para ver. Vamos acompanhar. A gente vai estar lá, vai estar acompanhando e traz as informações aí de tudo que aconteceu para você amanhã. Imperdível amanhã. Muito obrigado pela sua audiência hoje. É isso aí, gente. A gente agradece muito e pede a você que, se gostou, curta, compartilhe, né? E nos acompanhe aí, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Muito obrigado.